Lula reúne lideranças indígenas em Roraima e diz que é preciso demarcar terras antes que invasores se apoderem delas. Ex-governador de Mato Grosso do Sul critica a ocupação indígena em fazenda de amigo e sofre críticas de colegas do próprio partido. Ministro Alexandre de Moraes libera mais 130 presos por atos golpistas de 8 de janeiro. Oscar 2023, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, é o grande vencedor da premiação com 7 estatuetas. O RB Notícias da Rede Brasil está começando. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta manhã, em Roraima, da reunião de lideranças indígenas na região de Raposa, Serra do Sol. Cerca de 2.000 lideranças de diversas etnias discutiram temas prioritários para o movimento. O encontro, que teve como tema proteção territorial, meio ambiente e sustentabilidade, reuniu cerca de 2.000 lideranças de Roraima, entre elas representantes dos povos Yanomami, Waiwai, Iekuana, Wapixana, Macuxi, Sapará, Ingaricó, Taurepang e Patamona. Em discurso, o presidente Lula disse que é preciso demarcar terras para evitar que invasores se apoderem das áreas. Eu tenho pedido, tanto para a FUNAI quanto para o Ministério, me apresentar todas as terras que estão prontas para ser demarcadas, porque a gente precisa demarcá-las logo antes que as pessoas se apoderem delas. Antes que as pessoas inventem documentos falsos, escrituras falsas e digam que são donos da terra. Então, nós precisamos rapidamente tentar legalizar todas as terras que estão já quase que prontos os estudos para que os indígenas possam ocupar o território que é dele. Lula disse ainda que o território brasileiro um dia foi 100% indígena e que as terras foram invadidas ao longo dos séculos. Quando dizem que os indígenas estão ocupando 14% do território nacional, eles deveriam lembrar que os índios tiveram 100% do território nacional. E, portanto, não são os indígenas que estão ocupando 14%, são os outros que estão ocupando 86% de uma terra que era 100% dos indígenas brasileiros. Ele também disse que o governo vai retirar garimpeiros das áreas indígenas e destinar recursos para a produção agrícola, promovida pelos povos tradicionais. Nós vamos tirar definitivamente os garimpeiros das terras indígenas. Mesmo que tenha ouro lá aqui em Roraima, mesmo que tenha ouro na terra indígena, aquele ouro não é de ninguém. Ele está lá porque a natureza o colocou. Ele está lá numa terra indígena, portanto, ninguém tem o direito de mexer naquilo sem autorização dos donos da terra, que são os indígenas que lá moram e que têm a terra legalizada em seu nome. No evento, Lula anunciou ainda que será feito neste ano um encontro com presidentes de países com territórios cobertos pela floresta amazônica, como Equador, Colômbia, Venezuela, Peru e Bolívia, para discutir ações de proteção ao bioma. O petista também falou que estuda instalar pequenos postos de saúde em cada aldeia e que pretende assegurar medicamentos sem custo para os indígenas. A ministra dos Povos Originários, Sônia Guajajara, recebeu em Los Angeles, nos Estados Unidos, um prêmio do ator Leonardo DiCaprio. A ministra dos Povos Originários, Sônia Guajajara, recebeu do ator Leonardo DiCaprio um prêmio de iniciativas sustentáveis durante o evento Green Carpet Fashion, realizado em 9 de março em Los Angeles, nos Estados Unidos. Guajajara venceu a categoria The Healer, o que ela definiu como curadora da terra em seu perfil no Instagram. Segundo a ministra, o prêmio representou seu reconhecimento e passou uma mensagem de proteção dos territórios indígenas para o público internacional.
Em seu perfil, DiCaprio afirmou que a ministra é uma ativista ambiental ferrenha e destacou o trabalho de Guajajara na defesa dos povos indígenas no país. DiCaprio é reconhecido por chamar atenção para causas ambientalistas e se identifica como um ativista pelo clima. Ele foi criticado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em 2019 por estar fazendo campanha contra o Brasil na mídia internacional. Em outubro do ano passado, depois da vitória do presidente Lula no segundo turno das eleições, ele afirmou que o resultado simbolizava uma oportunidade de mudar o curso da história, não apenas para o Brasil e para a Amazônia, mas para o mundo. E o ex-governador do Mato Grosso do Sul, Zeca do PT, repudiou a ocupação indígena em uma fazenda daquele estado e foi criticado por políticos do seu próprio partido. A fala do deputado estadual e ex-governador do Mato Grosso do Sul, José Orcílio Miranda, conhecido como Zeca do PT, condenando a invasão da fazenda de um amigo por indígenas no município de Rio Brilhante, foi criticada nas redes sociais, inclusive por petistas. Durante sessão da Assembleia Legislativa, o parlamentar afirmou que a propriedade de um amigo foi invadida e que não há estudos que definam a fazenda como terra indígena. É uma barbaridade o que está fazendo com o companheiro, amigo Raul, na sua propriedade em Rio Brilhante. De um lado, porque não se tem nenhum estudo antropológico definido para dizer que é terra indígena, e do outro, 2 ônibus com aproximadamente 80 indígenas derramados lá, agora trancaram o portão, ocuparam a sede da fazenda de 400 hectares, proibindo Raul e sua família de tirar de lá aproximadamente 7.000 sacas de soja que foi colhido. E pior, proibindo consequentemente de plantar o milho. O deputado alega ter alertado autoridades do governo federal a respeito da situação no Mato Grosso do Sul. É uma vergonha e quero, deputado Pedro Seu Neto, aqui nesta casa, me manifestar como deputado do PT. Não contem comigo essa gente que sem nenhuma razão ocupa e invade propriedades produtivas, gerando uma insegurança jurídica e correndo o risco de consequências que a gente não tem dimensão do que pode acontecer. Nas redes sociais, o secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas, Eloy Terena, criticou o posicionamento do parlamentar. Ele afirmou que a terra pertence aos povos originários e citou estudos antropológicos que comprovam o fato. Ex-governador entre 1999 e 2006, Zeca é deputado em um estado de grande força de ruralistas e que deu vitória para Jair Bolsonaro na eleição do ano passado. O arcabouço fiscal do governo, que irá substituir o teto de gastos, mecanismo para limitar o crescimento das despesas públicas à inflação, está pronto e deveria ser entregue ao presidente Lula nesta semana. Mas, segundo o comentarista Ney Gonçalves Dias, o assunto de tamanha importância deverá ser postergado. Primeiro, porque o presidente Lula deverá ficar ausente de Brasília vários dias. Na agenda do presidente está prevista viagens a vários estados nesta semana. E também o Ministério da Fazenda resolveu criar um pelotão econômico para, mais uma vez, examinar e discutir o novo arcabouço fiscal. Nesse pelotão está a presença importante de quem também pertence à área econômica, que é o vice-presidente Geraldo Rodrigues Alckmin. O arcabouço fiscal já passou pelo Ministério do Planejamento. Aliás, recorde-se aqui, recebeu vários elogios da ministra Simone Tebet, que chegou a dizer que o novo arcabouço fiscal não só deverá agradar todo mundo, como também deverá agradar ao mercado. Esta decisão do Ministério da Fazenda também tem o objetivo de fortalecer o novo arcabouço fiscal, que certamente, possivelmente, poderia receber críticas da área política do governo, que vem se opondo desde o início a iniciativas econômicas do Ministério da Fazenda. Recorde-se que, na discussão
da desoneração dos impostos. O único presidente de partido que criticou o Haddad foi a presidente Gleisi Hoffmann, que é, como se sabe, presidente do seu partido. Isto em política é chamado tradicionalmente de fogo inimigo, que não deveria existir, porque o assunto é muito sério. O novo marco fiscal é um assunto importante da macroeconomia, está ligado ao novo crescimento econômico do país, como também a reforma tributária. São assuntos sérios que não deveriam ser alvo de fogo inimigo. Pois é, o pessoal costuma chamar de fogo amigo, né? O nosso comentarista mandou bem. É, na realidade, fogo inimigo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar mais 130 acusados de atuação nos ataques de janeiro. Ainda há 392 pessoas detidas. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu nesta segunda-feira pedidos de liberdade provisória a mais 130 homens denunciados após os ataques golpistas às sedes dos 3 poderes no dia 8 de janeiro. Na última sexta-feira, ele havia libertado outros 80 presos, também depois da ação. E na quarta-feira, no Dia Internacional da Mulher, 149 mulheres. Com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, foram aplicadas medidas cautelares por crimes como incitação ao crime e associação criminosa do Código Penal. Moraes considerou que eles foram já denunciados e não representam mais risco processual ou à sociedade neste momento, podendo responder ao processo em liberdade. Assim como os outros, eles terão que usar tornozeleira eletrônica e deverão ficar em suas residências à noite e nos finais de semana. Também deverão se apresentar à Justiça todas as segundas-feiras. Não poderão se ausentar do país e têm que entregar seus passaportes. Além disso, não poderão usar as redes sociais ou se comunicar com os demais suspeitos de participação nos atos antidemocráticos. Em 9 de janeiro, a Polícia Federal prendeu em flagrante 2.151 pessoas que teriam participado das ações e estavam acampadas diante dos quartéis. E a seguir, o governo reajusta em até 39% repasses para a merenda escolar. Fortes chuvas desta madrugada em Manaus causam deslizamentos e deixam ao menos 8 pessoas mortas. O RB Notícias da Rede Brasil de Televisão volta daqui a pouquinho. Até já.